que o estudo de súmulas e o domínio das súmulas ele é tão importante no seu concurso para juiz, promotor e defensor, sobretudo na primeira fase? Por que isso é tão importante? E se você não estuda súmulas, se você não domina súmulas, você vai perder muitas questões da sua prova. E hoje em dia não dá mais para perder as questões da sua prova, porque os aprovados eles estão jogando em um nível de jogo muito alto, onde as notas de corte elas estão subindo. Você vê aí passando dos 77, dos 80 pontos. Se você não consegue chegar nessa pontuação, se você está estagnado lá nos seus 50, nos seus 60%, você precisa refletir o que você está fazendo errado até agora, cara. Porque se você vem fazendo as coisas e o resultado é sempre o mesmo, não dá para ter resultados diferentes fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. As súmulas elas são importantes por alguns grandes motivos. Primeiro, os concursos para juiz, promotor e defensor, eles seguem uma lógica, que é a seguinte: as resoluções do CNJ e do CNMP, vou colocar aqui embaixo para você também, tá? Que regulamentam os concursos para juiz e para promotor, elas dizem que o gabarito, quando for jurisprudência, deverá refletir a jurisprudência dominante. E não há nada mais relevante a nível de jurisprudência dominante do que súmula. Súmula é o enunciado do tribunal que reflete o posicionamento dominante. Então você precisa conhecer as súmulas, porque existe uma grande probabilidade de que as questões corretas do seu gabarito tenham natureza sumular. E se você não souber isso, você vai perder questões da sua prova de natureza importante e não dá para perder uma questão mais. E outra coisa que eu vou dizer para você, da razão pela qual súmulas são tão importantes, é que se você dominar todas as súmulas válidas, elas são muito pequenas. Todas as súmulas, se você colocar em um único arquivo de Word, ela vai equivaler quase que ao ECA. E se você pegar apenas as súmulas válidas e você colocar em um arquivo de Word, elas vão equivaler ao Código de Defesa do Consumidor. Então é muita pouca coisa, você consegue ver todas as súmulas válidas. E justamente porque tem súmulas que já estão superadas do Supremo Tribunal Federal, anteriores à Constituição de 88, ou anteriores a PECs, ou anteriores a alterações legislativas, e não há uma mudança automática, né? É preciso que haja um procedimento para o cancelamento ou a revisão da súmula, seja vinculante, seja não vinculante. É por isso que as bancas gostam tanto delas. E também tem outro motivo pelo qual as bancas gostam tanto delas. As bancas gostam muito delas porque muita gente simplesmente não estuda, e não estuda porque não sabe identificar quais são as súmulas que estão valendo e quais são as súmulas que não estão valendo. Tem um livro que eu gosto muito, de um professor que para mim é um dos melhores professores do Brasil. Ele já gravou com um outro cara que para mim é o maior professor do Brasil, e esse eu já tive a oportunidade de gravar junto, que foi o Gerson Aragão. E esse cara que eu estou falando para você, que tem um livro de súmulas, é o Márcio André Lopes Cavalcante. Consuma tudo que esse cara produz, porque ele é fantástico. E o livro de súmulas do Márcio André Lopes Cavalcante, embora eu não leia os comentários às súmulas, porque dificilmente nas provas para juiz, promotor ou defensor se cobra algo em que você precisa entender e fundamentar ou não a aplicabilidade de uma súmula, no livro do Márcio André ele diz quais são todas as súmulas válidas, quais são as súmulas que ele entende que são importantes. Os meus alunos eles recebem semanalmente no seu planejamento semanal a indicação de quais são as súmulas mais importantes, bem como a indicação de quais são os artigos de lei mais importantes, a indicação de qual é o critério cronológico de jurisprudência que eles deverão estudar e a indicação de quais são os materiais doutrinários que eles devem estudar também. Mas eu não estou aqui para fazer propaganda do meu curso, estou aqui para falar para vocês sobre as súmulas. Se você quiser saber sobre o meu curso, a gente está com lista de espera, está nesse meio aqui embaixo, tá? E aí, outra coisa muito importante das súmulas é que, como você consegue, como está tudo muito pequeno, você consegue rever aquilo muito rápido. E aí, quando você passa para a sua segunda fase, e a nossa segunda fase, súmula despenca em prova, você vai ter condição de fazer uma boa preparação para a segunda fase. Porque na segunda fase é onde súmula despenca em prova. Justamente pelo fato de que as súmulas elas não podem ser consultadas. Você pode consultar o vadimécum, mas não pode consultar a súmula. E aí faz com que toda a diferença a súmula venha a ser cobrada. Na primeira fase, nem sempre as súmulas elas são a resposta correta da sua questão. Mas a tendência é que venha a ser, já que a cobrança do gabarito deverá refletir a jurisprudência dominante. Mas aí o que acontece? Muitas vezes a alternativa falsa é uma súmula e a verdadeira é uma letra de lei. E aí, se você entender a súmula e você não conseguiu ler você não conseguiu ler o máximo de artigos importantes relacionados ao assunto, você vai por eliminatória, porque você conhece as súmulas, você vai matar uma questão que você não saberia responder por letra de lei. Então, dessa forma, a súmula ela elimina alternativas falsas em uma grande quantidade.